Meus irmãos, boa noite, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco, nos trazendo paz e luz no coração. Vocês estão bem? Eu estou achando ótimo esse friozinho, não estou achando ruim não, viu? Eu adoro frio, gente. Eu nasci em Chiquié, mas eu acho que eu devia ter nascido no Polo Norte. Porque vai gostar de frio assim, longe. Frio. Peguei um bom agora em Wagner esse final de semana. Bom, gente, vamos falar sobre esse povo aí, né, que acompanhou Jesus nos primeiros anos. E a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala dos apóstolos é que não é fácil seguir Jesus. Imagine seguir Jesus no século I. Vocês imaginem uma lição extremamente complexa. O que Edson acabou de ler aqui, a lei do amor, é uma das coisas mais bonitas que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. É um dos textos mais primorosos do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente tem aí, imagina, ele como um apêndice do ensinamento de Jesus. Então vocês imaginem aquele povo pobre, analfabeto, não tinha cultura, eles eram pescadores, eles eram pessoas da terra, eles eram pessoas simples. Vocês imaginem essas pessoas acompanhando um homem com aquela desenvoltura mental. Porque, gente, isso é uma coisa natural. A ignorância não é um defeito. A ignorância é a ausência do saber. Eu, por exemplo, sou ignorante de um monte de coisas. Então você imagina uma pessoa que vivia sob a égide de uma lei, sob o poder de um Deus extremamente rigoroso, o Senhor dos Exércitos, que mandava matar. E agora aparece uma pessoa que veio de Nazaré. Vocês têm ideia do que era Nazaré naquele tempo? Tem que ter um jogador do Bahia que foi jogar em Belém. Aí perguntaram assim, como é jogar em Belém? Belém do Pará. Ele disse, é muito bom nascer na cidade que Jesus nasceu, jogar na cidade que ele nasceu. Então, nascer em Nazaré no século I, ela está morando numa cidade que tinha por volta de 600 pessoas. Que tinha só um banheiro na cidade inteira. Então, não é lugar para pessoas letradas. E o que Jesus fazia ainda por cima? Ele falava de maneira simples. O que vocês acham? Ele falava por parábolas. A parábola é simples? É. Mas é fácil de entender uma parábola? Não. Porque existe um significado na parábola que está para além das palavras. Você tem a letra que mata e o espírito que vivifica. Então, nessa construção dos ensinamentos de Jesus, é por isso que até hoje a gente lê as parábolas, ouve as parábolas e consegue tirar ensinamentos novos das parábolas hoje. Por quê? Porque o símbolo vai crescendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo também, e esse significado vai tendo um maior alcance na nossa mente. À medida em que a gente vai crescendo, a gente vai tendo a capacidade de compreender mais as coisas. Enquanto a gente é criança, a gente pensa como criança, age como criança, faz tudo como criança. Quem dizia isso? Paulo, o de verdade. Paulo está falando. Quando eu era criança, eu fazia tudo o que fazia criança. Então, quando a gente é criança, a gente tem dificuldade de entender. Então, não parece um contrassenso? Jesus vem numa cidade pobre, um povo que não tinha capacidade de compreender, não escreveu uma única linha, e ele escolheu justamente aqueles que eram os menos capacitados dentre todos. Se Jesus fosse um teórico, o que Jesus teria feito? O que vocês acham que ele teria feito? Vamos imaginar aqui. Vocês estão fazendo um plano para Jesus vir à Terra. Vocês são espíritos de luz. Aqui só tem espírito de luz.
E vocês estão participando de uma reunião que é: vamos planejar a vida de Jesus na terra. Então, o que vocês poderiam dizer a ele, se ele fosse um teórico? Se Jesus viesse apenas trazer o Evangelho, o que vocês acham que ele teria que fazer? Vocês estão com sono, né? Um friozinho, né? Estou sabendo. O que vocês acham que ele faria, gente? Ele é um teórico. Ele só veio dizer coisas. Ele não veio fazer nada. Ele teria que fazer o quê? Eu, se fosse ele, chamava João Batista, que era primo dele, e dizia assim: João, vá lá no Monte Curuhatã, que é onde ele disse as bem-aventuranças, e diga isso aqui para aquele povo lá. E peça para eles viverem isso. Capítulo 5 de Mateus, somente esse, mais nada. Mas ele não fez isso. Ele veio, nasceu na casa de Dona Maria e seu José, um carpinteiro, pobre, já de uma certa idade. Ficou nesta casa durante muitos anos e só depois, quase com 30 anos de idade, ele resolveu sair para semear. Então, a proposta de Jesus não era teoria, que é o que a gente mais faz. Quando a gente estuda o Evangelho, o que a gente faz? A gente quer entender o Evangelho, aí cita as Escrituras, aí fala tudo. Porque Jesus falou isso, falou aquilo, mas é teoria, gente. Porque o exemplo arrasta. Jesus vivia o que está escrito no Evangelho. Perdoava, amava, ele trazia as pessoas simples para junto dele, não tinha hipocrisia com Jesus, ele chamava os hipócritas de sepulcros caiados. O sepulcro é um lugar onde você bota um cadáver, um defunto, num cemitério, todo arrumadinho por fora e dentro cheio de podridão. Quando parecia uma pessoa, a despeito de muitas conversas, vem devorar as casas das viúvas. Era assim que ele se referia àqueles que eram só da palavra e da pouca ação. Para Jesus, o que importava era aquilo que você sentia, fazia de sentimento e não de teoria. Então agora vocês imaginem o seguinte: o Espírito puro desce à terra com uma teoria: vou mudar a humanidade, vou trazer aqui uma nova revelação. E vou provar que isso funciona. Vou pegar os piores, vou apresentar aos piores os meus fundamentos, e vou viver de tal sorte que os contaminarei para que eles também possam viver da forma que eu vivi. E dessa maneira, ele vai e chega na beira de um rio, de um lago, o lago de Genezaré, que é na verdade é considerado o mar de Tiberíades, mas é uma lagoa imensa. E ele chega na beira do lago e tem lá pescadores. Ele olha os pescadores, assim está escrito pelo menos no Evangelho, e diz: vem, me acompanhe, farei de vocês pescadores de homens e de almas. E os homens largavam as redes para seguir Jesus. Talvez impregnados por aquele olhar tão mágico que tinha aquele homem, mas certamente por um outro motivo. Ali era uma empresa familiar. Eles se conheciam. No caso de Pedro e André, os primeiros, eles eram seguidores de João Batista. Eles tinham uma relação já de conhecimento de Jesus. E João, que teria avalizado todo aquele trabalho de Jesus, teria dito a eles que de fato aquele era o Messias. E eles estavam seguindo com o endosso de João Batista. E os outros? E Tiago, e João, e Bartolomeu, e Mateus. Mateus tinha um emprego bom, gente. Trabalhava no cartório, ele era coletor de impostos. Devia ter um bom prestígio social. Largou tudo para seguir Jesus.
Jesus tinha uma estratégia humana. Qual foi a estratégia dele? Montou uma organização com quantas pessoas? Vou fazer um quiz aqui do Evangelho. Quantas pessoas estavam com Jesus? 12. Mas há relatos de que tinham mais. 72. Que eram divididos de 2 em 2 para saírem pregando aquela mensagem. E se chegasse numa casa, ficasse e comesse da comida da casa, porque o trabalhador faz jus ao seu salário. E se chegasse numa cidade e as pessoas não quisessem ouvir, batesse o pé até o pó da cidade e ficava no chão. Então, essa divisão de 12 de 72 pouquíssimo importa. Porque depois aparecem 5.000. Depois vão aparecer 5 milhões. E hoje cerca de 1,5 bilhão de pessoas. Então, estamos falando das pessoas que observam Jesus e que dizem assim, mestre, que se referem a ele como mestre. Mas dentre esses, há aqueles que são curados e não voltam, há aqueles que viram as costas, há aqueles que não compreendem aquilo que Jesus falou. Os discípulos, por exemplo, tinham dificuldade. E aí, quando chegava no meio do caminho, Jesus soltava uma parábola como a do joio e do trigo. Quem lembra aqui da parábola do joio e do trigo? A parábola do joio e do trigo é uma parábola difícil, porque ela é cheia de elementos, de significados. Quem é o inimigo? O que é a semente equivocada que foi colocada na fazenda? Quem que plantou o joio no meio do trigo? Então os discípulos perguntam assim, mestre, me explica isso aí. Ele tinha que explicar tudo direitinho, é isso, aquilo é aquilo, aquilo é aquilo, aquilo é aquilo. Explicava tudo. Porque não era fácil entender. Agora, não era fácil também viver. Porque eles estavam acostumados com um padrão de vida e agora eles tinham outro. E equivocadíssimos, muitos equivocados. Ao longo do caminho, alguns perguntavam, o que posso fazer para seguir vocês? Tenha calma, todo mundo tem onde dormir, mas eu não tenho sequer onde colocar a minha cabeça. O homem rico dizia assim, mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? E ele dizia assim para o homem rico, faça as escrituras, cumpra as escrituras. Só que esse menino, esse moço que cumpria as escrituras, tinha uma dificuldade. Porque assim como os outros que também cumpriam as escrituras, ele não percebia a vida eterna, não sabia se realmente teria a vida eterna. Ele não tinha esse alcance, não estava para ele. E aí o que acontecia? Ele dizia assim, não consigo com isso. Aí Jesus disse, se você quiser realmente ter uma vida eterna, vá lá, venda tudo que tem, distribua, acumule um tesouro no céu e depois me siga. Olhe como a mensagem de Jesus é complexa, gente. Muitas pessoas acham que o tesouro no céu foi o tesouro da terra distribuído. Não é isso. Isso é um engano. Jesus disse ao moço, vá, venda tudo o que tem. Isso é uma coisa. Acumule um tesouro no céu. Isso é outra coisa. Porque se você se livrar de tudo que você tem, continuar pensando mal do outro, continuar nutrindo ódio, continuar com desamor, não tem tesouro no céu certo. Porque o tesouro do reino celestial, do reino do Espírito, não pode ser comprado com nenhum bem que nós valorizamos aqui na terra. Nada material pode comprar aquilo que é eminentemente espiritual. Então não poderia ser essa mensagem. Olha aí como está a mensagem de Jesus, às vezes mal interpretada. Acumular um tesouro no céu significa mude sua forma de ser, sua forma de estar, desapegue-se das coisas materiais e me siga. Mas eu tenho que enterrar meu pai. Deixe os mortos enterrarem os mortos.
Mas eu tenho uma corrida de bigas. Esse final de semana trouxe os cavalos da Dalmácia e que eu gostaria de correr pela última vez. E Jesus chorava, porque sabia que não havia retorno. Então, esses eram os espécimes humanos que tocavam as vestes de Jesus, que queriam muitas vezes que Jesus apenas os recuperasse fisicamente, que curasse suas feridas, e não queriam saber de fazer transformações reais. Mas ao longo do caminho vão surgindo situações novas. E havia uma mulher muito, mas muito, muito difícil. Ela estava com dificuldades espirituais terríveis e ela encontra com Jesus. Olhem como é o ponto de Maria. Eu estou falando de Maria de Magdala. Maria de Magdala estava naquele ponto de inflexão entre o esgotamento dos prazeres materiais e o vazio existencial do que pode haver depois disso. Ela que conquistou a sensualidade no pleno, ela que conquistou a matéria no pleno, era rica. Diferentemente da população, ela era cheia de possibilidades, mas ela era vazia por dentro. Nada daquilo mais lhe movia. E no momento que ela percebe a chegada de Jesus na vida dela, tudo muda. Um ar novo aparece, uma circunstância nova chega, e ela resolve jogar tudo para cima para se dedicar àquele homem. E passo a passo, outras mulheres, Joana de Cusa e outros, vão se encantando com aquela pessoa, aquele pilar de força que era Jesus, que caminhava com os seus 12, toda hora esses 12 davam trabalho. Quando chegou um momento, um rapaz estava lá com o filho numa situação complicada, uma obsessão terrível, e aí ninguém conseguia resolver. O homem chegou e disse: olha, chefe, eu já falei com os seus funcionários tudo aí, e eles não resolveram o meu problema. E ele dizia: meu Deus, até quando eu vou suportar ele? Olha só, Jesus se chateava, porque não é possível. Vocês já pensaram, vocês já pararam para pensar alguma vez, vocês na Galileia, ali, andando com Jesus, fazendo parte daqueles 12? Vocês já se imaginaram você acordar e olhar, e quando você vê levantar, fisicamente tem Jesus de Nazaré na sua frente? Não devia ser fácil. Eles tinham dificuldade mesmo. Uns já conseguiam se transformar e outros não. Jesus caminhou, fez milagre, curou um bocado de gente, fez vinho, transformou água em vinho, deu pão para 50 mil pessoas, fez tudo. Jesus fez tudo o que tinha que fazer. Mas a humanidade não suportou Jesus. A humanidade não suportou aquele homem daquele tamanho. Você sabe por que uma pessoa agride a outra verbalmente? Porque normalmente o agressor está se sentindo diminuído diante daquele que ele agride. E ele tenta agredir essa pessoa para diminuir essa pessoa, para que ela possa ficar do tamanho que ele se sente. O anão moral faz isso. E Jesus estava numa corte de anões morais. E quando ele foi preso naquela quinta-feira, quem estava com Jesus? Tinham 3, basicamente, que eram os 3 que andavam com ele para todo lado: Pedro, João e Tiago. Os demais estavam espalhados. Aonde estava um 12º? Judas Iscariotes. Esse era judeu. Esse não queria que o judeu ficasse prisioneiro de Roma. Ele queria que Jesus desse uma sacudida nos romanos e botasse aquela águia dourada para fora de Roma. E por isso ele não estava muito satisfeito com aquele modo "we are the world" de Jesus.
Ele queria de alguma forma sacudir aquele processo para que Jesus então pegasse em armas. Vocês já imaginaram se Jesus, com aquele poder de influência, milhares de pessoas, e ele se levantasse e dissesse: vamos tomar o poder de Roma aqui em Jerusalém e entregar de novo a terra prometida ao seu povo? Era isso que eles queriam. Mas Jesus não queria isso. Sabe por quê? Porque as coisas do mundo não eram mais do seu interesse. Jesus não tinha mais nenhum interesse nas coisas materiais. Isso ele deixou muito claro quando estava no deserto e chegou uma criatura diante dele e disse: está vendo aí todos esses reinos? Está vendo aí todas essas cidades? Tudo isso será seu se prostrado me adorares. E Jesus não quis. Está vendo essas pedras? Ele estava com fome. Transforma essas pedras em pães? Ele não quis. Suba no pináculo da torre, se jogue lá de cima e os anjos lhe segurarão pelo pé. Ele não quis. Então ele deixou muito claro que o seu processo era de desapego e que não era, em hipótese nenhuma, a condição para que ele pudesse estar naquele lugar não era de prestígio, de coisas que a gente tanto valoriza aqui na terra. Aqueles 12 certamente queriam 12 tribos, cada um sentado no trono. Queriam ser reis. Nenhum queria ser santo, não imaginava o que ia acontecer com eles. No dia em que Jesus foi preso, Jesus vai para um julgamento horroroso, aonde ele não tinha a menor chance de defesa, por isso ele ficou em silêncio, tinha o que falar, estava condenado. Ele foi condenado desde o dia que ele destruiu o templo. Ele entrou no templo e destruiu o templo. Vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões. E ele foi condenado. E o Sinédrio se juntou com o Roma para matar aquele homem da forma que ele morreu. Porque não foi só matar Jesus, foi humilhar Jesus. Foi dizer a ele que ele não era nada, que aquilo tudo era bobagem. Você não é rei, toma aí uma coroa de espinhos, tome aí um manto sujo nas suas costas, sente nesse engradado aí de cerveja e faça dele o seu trono. A troco de quê? Apenas aquilo estava revelando a dor que aquelas pessoas tinham no seu coração por estarem sendo ofendidas por alguém de tamanha envergadura moral. Por isso Jesus foi assassinado naquela sexta-feira, 3 horas da tarde, quando ele morre. A humanidade perde a janela da conexão com o sagrado de imediato. Não por castigo, mas por falta de compreensão. Ficou patente que o estágio evolutivo da humanidade não permite ainda a chegada de espíritos puros entre nós. Que é o caso de Jesus, conforme questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando Jesus estava sendo condenado, quem estava com Jesus? Ninguém. Pedro, a rocha, tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou erigir minha igreja. Onde estava Pedro? Pedro estava ali no pátio, e aí alguém disse: você não é amigo do Galileu? Não. Aí depois a mulher disse: eu já vi você com ele. Não, engano. Ninguém estava com Jesus. Jesus foi condenado, foi para aquele julgamento horroroso, carregou aquela cruz. Nenhum dos seus discípulos se colocaram no seu caminho para ajudá-lo naquela cruz. Quem veio carregar foi um estrangeiro que veio carregar aquela cruz com ele. Sobe aquele morro do Gólgota. O nome Gólgota é caveira. Sabe por que chamava o Monte da Caveira? Porque a escada que fazia você chegar até lá em cima era feita de ossos humanos. Diariamente ali morriam
dezenas de pessoas, e estavam ali, Jesus carregando aquela cruz, vai ser colocado lá em cima, e quem estava com ele nesse momento? Quem adivinhar ganha um bis? João, o único discípulo que estava com ele, além das mulheres. As mulheres não abandonavam Jesus. Então, estava João. Por que João estava lá? João era criança, gente. E a criança não tem ideia do perigo. O jovem não tem a menor ideia do perigo. E João estava ali. Quando Jesus vê João, diz à sua mãe: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E perece. Morre. Aparece. Sai da condição de humano para a condição de espírito. Os discípulos só voltarão a ter contato com Jesus quando souberam que ele retornou. O milagre. E aí, o evangelista Pirracento diz que Jesus apareceu primeiro para Maria de Magdala. Como assim, uma mulher? Não, sou eu o mais importante. Não é sobre mim que vai ser erigida a igreja? A pedra fundamental da igreja? Não aceitaram. Olha que eu estou falando para vocês de pessoas que conviveram 3 anos com Jesus e estavam todo o tempo com ele, assistiram aquela história toda, sabia que ele não era condenado por nada, não era culpado de nada, mas negaram Jesus. Aí tem uma história que me veio um dia assim, bem na imaginação, que Jesus chegou lá e o grande Senhor do universo virou assim para o filho, disse: e aí, filho, como foi sua passagem na terra? Quem aqui já leu o livro de Jó? Né? Eu fico pensando assim, uma reunião parecida com aquela que Jesus, que Deus teve lá com os seus dirigentes. E aí naquele momento, Jesus disse: pai, foi um pouco difícil. Eu tentei. Mas não desisti. Eu gostaria que o Senhor me permitisse voltar. Só que dessa vez eu queria uma coisa diferente. Eu ressuscitei pessoas, eles não acreditaram em mim. Eu fiz os coxos andarem, eles não acreditaram em mim. Os mudos estavam falando, os cegos passaram a ver, os leprosos tinham corpos perfeitos. E ele não acreditou. Expulsei os demônios, eles não acreditaram. Mas eu quero uma coisa diferente. Agora eu quero diferente. E eles estavam todos reunidos depois do ocorrido. Eles começaram a ficar com medo do que ia acontecer com eles. Claro, medo, todo mundo escondido, perseguido, censurado, tudo. E quando eles voltam a se reunir nesse dia, que é chamado dia de Pentecostes, Jesus apresentou todas as suas cartas e deixou que a mediunidade aflorasse naqueles homens de tal sorte que eles puderam sentir no espírito a presença de Deus. Eles não estavam mais diante do Jesus físico, eles estavam agora diante de um Jesus espiritual, mas não diante deles, mas dentro deles. É importante a gente lembrar disso, porque isso vai acontecer muitas vezes. E quando Pedro sai da casa, daquela casa, no episódio de Pentecostes, e vai ao templo, há um homem caído na entrada, que estava lá há muitos anos. E Pedro então vai passando e o homem estende a mão e diz: me dê um trocado, estou precisando de dinheiro para comer. E Pedro então lhe diz: não tenho ouro, e eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Estende a mão, o homem se levanta e anda. Isso é tão poderoso, que esses homens vão se juntar na casa do caminho, e vão começar a cuidar das pessoas, vão exercer um outro grau de amorosidade. Não são mais os mesmos homens, não são mais.
quem é tocado por esse Espírito do Cristo não é mais a mesma pessoa. Isso está provado, gente. Porque a gente fica muito nessa coisa de que eram 12 os apóstolos. Não, não são os 12 os apóstolos do Cristo, são todos aqueles que são tocados pelo Espírito do Cristo e se colocam à disposição do seu trabalho. Apóstolo quer dizer o enviado. Todo aquele que é jogado no lugar com a finalidade de transformar a realidade daquele lugar é um apóstolo. E nesse momento, todos eles deram a sua vida por Jesus. Literalmente. Eu trouxe aqui, porque as histórias são interessantes, um resumo só para vocês saberem o que aconteceu com esses 12, tá bom? Pedro, em 64, portanto, mais ou menos aí 30 anos depois que Jesus morreu, Pedro foi condenado à morte e ia ser colocado Jesus no Gólgota, que ele disse: eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Eu não quero, não sou digno de morrer como o meu Senhor. E ele é crucificado de cabeça para baixo, uma morte horrorosa. Muito bem. André, que era seu irmão, ele foi crucificado também. A sua cruz era diferente, em vez de ser esse formato, era um X. Ficava com os braços e as pernas abertas. Isso levava a pessoa à exaustão pulmonar e a pessoa morria por asfixia. Uma morte horrorosa. Por isso que Longinos vai depois receber sua recompensa por ter tentado abreviar o sofrimento de Jesus, enfiando aquela lança na sua barriga. Tomé, vocês lembram de Tomé, né? Tomé era aquele que queria pegar na ferida, não acreditava em Jesus, não acreditava, tinha que pegar. Como é que Tomé morreu? Ele morreu atingido por lanças. Os soldados jogavam lanças sobre ele. Ele não acreditava, mas agora estava dando a sua vida por conta do trabalho. Filipe, ele provavelmente morreu crucificado, mas alguns dizem que ele foi torturado até a morte. Mateus, ele foi morto a apunhaladas. Bartolomeu, esse foi esfolado vivo. Tiago, filho de Zebedeu, ele foi decapitado a mando de Herodes Agripa. 44, esse durou pouco. Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado. Simão, o Zelote, o outro Simão, ele foi morto junto com Judas Tadeu, o Lebeu, também era assim conhecido. Esse Judas Tadeu, ele morreu também de uma forma muito triste, porque nessa morte dele ele recebia machadadas. João, o discípulo amado, ele morreu de velhice. E quem conta a história de João é Miramês. Uma história linda. Miramês tem umas histórias meio sim, de fantasia, mas essa eu gosto. Pode não ser verdade, mas parece que é. E eu creio que seja. Quando João saiu daquela região ali, ele se juntou com Maria e foram para o promontório de Éfeso e montaram a igrejinha da Santíssima. Lá eles deram continuidade ao trabalho de Jesus. E estavam já instalados ali há muito, aquele lugar era conhecidíssimo. E Maria
a Maria de Magdala, estava agora já totalmente transformada e leprosa. Descobriu a lepra no seu corpo e ela iria morrer. Mas ela não queria morrer antes de fazer um último movimento. Enfaixou suas feridas, esgueirando-se à noite por causa do sol que lhe corroía as carnes, foi caminhando em direção a Éfeso até chegar à frente da igrejinha da Santíssima. E lá, Maria avista a outra Maria, esta que vem claudicante, caindo na beira da estrada. A mãe de Jesus a acolhe nos braços, vê nos seus olhos e reconhece a transformação daquela mulher. E a dor de Maria por ter perdido o seu filho ali vai embora. Porque ela sabe que a morte de Jesus, naquele momento, tinha um significado para a humanidade. Ela compreende que a transformação de Maria é a transformação que pode acontecer em qualquer um de nós. O Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele fala sobre o Jesus operante. E quando ele fala sobre o Jesus operante, ele diz assim, que Jesus foi muito mal compreendido. Botaram Jesus num lugar assim especial. Inventaram um monte de histórias sobre ele e se afastaram dele. O verdadeiro Jesus opera quando alguém abre o seu coração e permite que o Espírito do Cristo viva dentro dele. Alguém aqui estaria disposto a dar a sua vida por isso? Não? Todos damos. Sabe por quê? Porque estamos evoluindo para isso. Se hoje nós não temos condições de dar, tenho certeza que um dia daremos. A questão é, que percentual da nossa vida nós daremos para a transformação como apóstolos de Jesus? Não estou dizendo ir para frente de igreja, ficar com a Bíblia na axila, que isso não salva ninguém. Estou dizendo mudar a vida, o hábito, o jeito de olhar, o jeito de amar, o jeito de ser, o jeito de perdoar, o jeito de ajudar, o jeito de ver o outro. Então, quando está ali um caído se levantando da sarjeta, olhando para o céu e buscando Deus, Jesus opera nele. De fato, não fisicamente, mas é o Espírito que ali vivifica. Aí tem um personagem que não dá para não lembrar dele, que é Paulo de Tarso, o de verdade. Paulo era igual a qualquer um de nós. Tinha suas convicções e achava que isso bastava. Alguém dissesse para Paulo, você não vai ser salvo não, porque você não é uma pessoa boa. Ele dizia, como assim? Eu sou um fiel cumpridor da lei. Deus está comigo, eu sigo tudo o que ele diz. Como assim? Não. Mas uma hora Paulo estava exatamente igual a Maria de Madalena. Olha que Maria de Magdala, olha que coisa. Ele estava cheio da sua vida presente e vazio de si mesmo. E aí, Emmanuel conta isso de uma forma tão bela, porque Paulo não conheceu Jesus. Paulo, embora tenha sido talvez o mais operante dos seus apóstolos, talvez o mais eficiente dos seus apóstolos, muito mais do que Pedro, Paulo não conviveu com Jesus. Porém, Jesus conviveu com Paulo. Porque toda vez que Paulo via alguém convertido, dizia, como pode um carpinteiro ignorante fazer isso com essas pessoas? As pessoas iam para dentro de uma catacumba e ficavam ali colocando a sua vida em risco em nome daquele homem. Como assim? Quando Estevão se colocou diante dele, o humilhou literalmente, com um verbo muito mais
muito mais fácil de entender, muito mais lógico. Ele não aceitou e de certa forma, foi complacente com a morte de Estevão. E quando ele está na entrada de Damasco, olha o que aconteceu com Paulo. Foi o que aconteceu com ele, quem sabe? Você não vale. Professor não vale. Ele caiu no cavalo, gente. Eu acho que foi um baiano que escreveu isso. Porque quando a gente diz que alguém caiu no cavalo, a gente quer dizer o quê? Hã? Quer dizer o quê? Se deu mal. Você achou que era isso, mas é aquilo. Literalmente, ele caiu do cavalo. E qual foi o efeito nele? A cegueira. Talvez não tenha sido a cegueira física, mas aqueles olhos de ver de antes já não enxergavam mais o mundo da mesma forma. Aquilo que ele trazia no seu conhecimento não servia mais para interpretar o mundo de jeito nenhum. Isso é uma cegueira. Você olhar para as coisas e não ver. Você olha e não vê. É cegueira ou não é? É. Ele levou 3 anos quase mudo. E olha que ele era um orador inflamado, capaz, doutor da lei. Ele não conseguia falar, porque o que ele falava já não batia com o seu coração, era uma coisa aqui, outra aqui, e ele não conseguia falar, porque não conseguia viver nessa hipocrisia. Então o conhecimento dele teve que ser modificado, a visão dele foi outra. E olha o que ele dizia, como parece com aquilo que a gente estava falando há pouco tempo: morro todos os dias, mas quem vive em mim agora é o Cristo. É o Cristo quem vive em mim. É dar-se, entregar-se. Jesus não precisa de seguidores, porque os seguidores querem favores. Jesus precisa daquele que diga assim: captei a vossa mensagem, ó inestimável guru, e daqui para frente seguirei nos teus passos. Quando nós estivermos na nossa vida no enfrentamento das coisas do dia a dia, as coisas mais comezinhas, e sentir que balançou a humanidade, para um pouco e pensa: no meu lugar, o que faria Jesus? Você está na sua casa e tem uma dificuldade. Eu sei que aqui ninguém tem problema em casa, só tem espírito de luz. Mas você está com problemas dentro de casa e você está doido para jogar tudo para cima. Respira. No meu lugar, o que faria Jesus? Você vê na rua, o homem vem lá e lhe dá uma fechada no carro. Aí você vai abrir a janela e vai gritar. Se eu estiver com Cristo em mim, o que eu deveria fazer agora nesse lugar, nesse momento? Eu sei que isso não é uma coisa ainda operacional na gente. Sabe por quê? Porque a gente ainda tem necessidade de gritar, de espernear, de ter razão. Os discípulos fizeram isso também. Cometeram todos os erros possíveis. Mas tem uma hora, isso eu posso garantir a vocês, que essa chave vai mudar. Quanto tempo leva para essa chave mudar? O tempo que a gente quiser. O tempo que a gente permitir. Se eu permitir que seja em 3 encarnações, olha que eu estou pedindo já encarnação, assim será. Se eu permitir que seja feita em uma encarnação, assim também será. Mas é preciso estar preparado para dar conta do seu
testemunho. Os que seguiram Jesus e fizeram tudo certo depois de Pentecoste, Casa do Caminho, abrigaram. Vocês viram como é que foi o fim da vida deles? Não foi num lar, felicidade. Paulo foi lapidado várias vezes, naufragou outras tantas, apanhou muito, chegou a ser jogado num monturo como um morto, de tanto que apanhou, e no dia seguinte estava ele de novo de pé, todo arrebentado, fazendo exatamente o que ele estava fazendo antes de apanhar. Mas não se preocupe. Um dia, todos nós estaremos prontos para isso. Sabe por quê? Porque a terra é uma passagem. O Espírito é a realidade. O que nós viemos fazer aqui? Aprender a passar. Aprender a amar. Aprender a desenvolver o desapego. É por isso que a terra é tão pegajosa. A terra é cheia de quindim, brigadeiro, doce da uva, Bolo de milho. bolo de milho, Ai, creio. Pare com a lista. amendoim. E a gente fica achando que isso é a felicidade. É bom, mas não é só isso. Tem coisa melhor. O problema dessa coisa melhor é que o nosso paladar ainda não consegue experimentar. Porque na hora que a gente tiver capacidade, como Jesus dizia, olhos de ver e ouvidos de ouvir, ninguém segura esse apóstolo do Cristo. Outros também que deram sua vida. Paulo, já falei. Matias, ele foi escolhido para ficar no lugar de Judas, os 12. Esse aqui é engraçado porque os discípulos, eles não queriam servir as mesas. Eles queriam ficar na atividade nobre, só dando palestra. E aí escolheram outros para servir as mesas. Matias foi um desses, que ficou no lugar de Judas. Ele também foi apedrejado e depois foi decapitado. Tiago também teve uma morte terrível. Esse Tiago, inclusive, ele é o pilar da Casa do Caminho. Esse Tiago aqui que eu vou falar para vocês, não é o Tiago filho de Alfeu, nem o Tiago filho de Zebedeu, é esse Tiago filho de José e de Maria. Ele é irmão de Jesus. Jesus tinha um irmão chamado Tiago, e é esse Tiago que segurou com Pedro a Casa do Caminho depois da morte de Jesus. É esse Tiago que perseguia Paulo, porque esse Tiago era judeuzão, seguidor da lei. Ele era considerado um homem camelo. Sabe por quê? Ele rezava tanto, ajoelhado, que o joelho dele fez um calo. Ele não tomava banho, o cabelo dele era enorme, não fazia barba. Imagina que figura. Esse aí é o irmão de Jesus. Esse também, ele foi apedrejado e foi também morto de uma forma muito triste. Barnabé também é outro, né? E foi apedrejado. O que eu quero dizer a vocês é que nenhum desses teve nenhuma prerrogativa na terra. A única coisa que eles fizeram foi dizer assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da sua paz. Quem falou isso? Era um homem que, se tivesse morrido na guerra, ninguém teria ouvido falar dele. O nome dele era João Pedro. Quem aqui conhece João Pedro? O famoso João Pedro. Ele era filho de um homem muito rico, riquíssimo. O pai dele era um mercador, cheio de empresas, de indústria, de tudo. Rico, mas muito rico.
Imagine, esse homem tinha um filho que era filho de papai, gostava do reggae, vivia na festa. Você sabe por que o nome dele, ele era conhecido como francesinho? Sabe por quê? Ele vestia como francês. Francesinho. E por isso ele passou a ser chamado de Francisco. E tinha nascido numa cidade chamada Assis. Por isso o francesinho de Assis é Francisco de Assis. Mas como assim, Paulo? Francisco de Assis, garoto, gostava de reggae? Mas teve um dia que ele disse não para o francesinho e disse sim para Jesus. E a partir daí, ele deu sua vida a Jesus e a gente conheceu Francisco de Assis. Quantos e quantos e quantos e quantos estão fazendo isso exatamente agora? Você pergunta assim, mas ele está fazendo ali daquele jeito lá, não importa. Porque tem um jeito para cada pessoa. Não tem um jeito só. Não tem um jeito só. Gente, tem muita gente boa no mundo. Nossa, como tem gente boa nesse mundo. Como já tem gente transformada nesse mundo. Não acreditem no caos. Acreditem no amor. Os cristãos estão sendo perseguidos no mundo. Sabe por quê? Porque tem pessoas que acham que o mundo é um vazio, que a vida é um pavio que acende e apaga e pronto. Tem valor nenhum. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, se eu falar para um grupo desse, eles vão dizer que ele é um louco, dogmático, um religioso, um obtuso. E nós estamos falando de uma sabedoria milenar. Nós estamos falando de um homem que viveu há 2000 anos atrás. E a gente tem que entender isso, gente. Que os cegos continuam perseguindo e humilhando aqueles que querem sair da prisão. Quando Platão escreve a alegoria da caverna, ele fala exatamente disso. Nós estamos vendo o mundo pelas sombras que projetam para a gente. Mas há uma saída. Há um ponto de luz. E na hora que a gente descobre esse ponto de luz e desmoraliza a caverna, ela perde o sentido. E o sujeito vai dizer assim: as coisas do mundo não me interessam mais. Esse mundo não é mais meu. Eu não pertenço mais a esse mundo. E aí os apóstolos vão se multiplicando, e um dia todos nós teremos aqui nesse planeta os apóstolos transformados por Jesus. Pessoas dizem assim: ele morreu para nos salvar. Não. Ele viveu para que nós entendêssemos o que é possível fazer na carne quando o Espírito é livre. E foi isso que ele nos mostrou. Que um homem nascido numa casa pobre, um homem que nasceu numa cidade pobre, um homem analfabeto, um homem humilde, simples, pode, com sua vida e com seu exemplo, mudar a humanidade. Eu particularmente espero que nós tenhamos juízo, que nós tenhamos consciência disso, do tamanho e da importância do momento em que a gente se encontra, um ponto de inflexão, e nós não podemos jogar na lata do lixo da história toda uma sabedoria milenar da humanidade em nome de aventuras do vazio existencial. Jesus espera muito mais dos seus discípulos, porque 2000 anos lendo aquilo lá e a gente ainda não entendeu, é porque tem alguma coisa errada, não com o que está lá, mas com a gente que está lendo e não está entendendo o que está escrito. Vivam suas vidas
diz o Espírito. Viva como homem no mundo, se sujeite, se submeta a todas as coisas do mundo, todas as mais frívolas, mas viva tudo de uma forma tal que essas coisas possam ser santificadas. Isso aí já está no Espiritismo. Cada dia um passinho a mais na direção da libertação. Os apóstolos só fizeram isso. Eles foram o campo vivo da experimentação de Jesus, para mostrar que se aqueles homens simples podem ser transformados, qualquer um de nós também pode. E nisso está toda a minha esperança. Quem sabe um dia eu também me transformo. Quem sabe um dia um de vocês possa, com seu exemplo, contaminar a vida de milhões de pessoas. Que assim seja.